Aqui, Nilson Clava, a gente fala ao vivo na Globo News. Durante todo o debate, candidato, o senhor reafirmou aquela estratégia inicial, que era da adoção de um voto útil já no primeiro turno, contra a polarização PT e Jair Bolsonaro do PSL. Mas mesmo adotando essa estratégia, há uma estagnação nas pesquisas. Eu queria saber do senhor, o senhor acha que o debate é suficiente para mudar esse cenário que as pesquisas têm mostrado nos últimos dias? Claro que a Globo gostaria que fosse assim, mas a Globo, infelizmente, ela não manda. Ela tem uma certa influência, mas não manda. O que eu estou preocupado é com a sorte do Brasil. O meu país está caminhando para um precipício e a minha vida dada a esse país me pede, me recomenda que eu, com toda a minha serenidade, minha tranquilidade, mas com toda a minha força moral, eu peço ao brasileiro que vote, pense muito antes de votar num despreparado que representa os interesses mais subalternos do baronato brasileiro e um antipetismo que perdeu a condição política de nos proteger disso. Isso é só uma tese que me faz afirmar isso, porque confio no povo brasileiro. Com você, Heraldo. Não, francamente. Boa noite, Boa candidato. noite a Alexandre todos. Tortoriello, da TV Bandeirantes. Oi, boa noite, candidato. Alexandre Tortoriello, da TV Bandeirantes. Eu gostaria de saber se a ausência de Bolsonaro aqui nesse debate tornou mais difícil essa tentativa sua e de outros candidatos agora de chegar ao segundo turno. Veja, uma democracia é um regime de cidadania. Se um cidadão acha que um candidato que é favorito na pesquisa pode fazer uma entrevista por oportunismo numa outra rede de televisão, essa, por sua vez, propriedade de uma igreja evangélica, na hora do debate, que está aprazado há meses, o povo brasileiro decide. Eu acredito muito na força do povo brasileiro e acho que a questão da autoridade moral nossa é que tem que fazer. Quem faz esse tipo de coisa simplesmente não respeita regra nenhuma, é um espertalhão. E é isso que o Brasil aguenta, um espertalhão que nunca administrou um botequim dos pequenos, que é deputado federal há 28 anos, ligado a tudo que podre e de salafrário que há na política do Rio de Janeiro, e que não se apresenta para o debate e alegando para o seu militante que está sob ordem médica e dá uma entrevista que dá muito mais tempo do que ficar sentado aqui e falar 5, 10 minutos. Pense o brasileiro se isso é razoável. Ciro Gomes, ainda dentro desse tema, eu gostava de perguntar-lhe o seguinte para a televisão... Opa, onde tu estás? Que não Estou aqui. Opa. Gostava de perguntar-lhe o seguinte para a televisão portuguesa, se acha que isso que acabou de descrever por parte de um outro candidato é uma falta de prova de cultura democrática? É uma falta de prova de cultura democrática, é uma prova, demonstração, é flagrante, e o Bolsonaro é um fascista. Quer dizer, a comunidade internacional sabe com mais clareza, porque a imprensa mundial costuma ajudar o povo a entender essas coisas, enquanto aqui a nossa, por regra, está mancomunada com esse interesse do baronato. Candidato, Gabriel Barreira, do G1. O senhor falou várias vezes já que o Jair Bolsonaro representa um risco à democracia. Tem um livro recente, um best-seller, Como as Democracias Morrem, que é sobre isso. E um dos antídotos apontados pelos autores é alianças até de partidos que não convergem em vários assuntos para impedir uma candidatura autoritária. Por que isso não aconteceu e por que essa ameaça se mantém se alguns partidos e algumas candidaturas não se coligaram? Porque o quadro político brasileiro bipolarizou-se a partir da redemocratização. E o Bolsonaro simplesmente substitui o PSDB nessa bipolarização e o antipetismo, justo ou não, o antipetismo aperfeiçoa isso. É só olhar as pesquisas. E o PT nunca quis conversar sobre nada nem sobre ninguém, ao contrário, o PT cultivou o Bolsonaro até hoje, achando de forma oportunista e eleitoreira que ele era o candidato mais fácil de vencer. Isto é o fato da vida nacional brasileira nesse momento. O Bolsonaro é produto do antipetismo, que, por sua vez, é produto das contradições do PT. Pronto? Muito obrigado, boa noite a todos. E, se não tiverem candidato ainda, o número mais é 12. Minuto, candidato, mais um minuto. Mais um minuto. Uma última... Não, Com posso licença. Viviane, da Rede TVT. O senhor foi um dos que criticou toda essa tensão que tem se tido nesse debate em torno do Bolsonaro. O senhor acha que teve tempo, ao longo dessa campanha, de mostrar as suas propostas? Tive sim. Claro que o tempo também a gente sabe como que se distribui no Brasil.
E não foi ele que definiu as coisas. Eu tinha 38 segundos, o Bolsonaro tinha só 7. Não foi falta de tempo para apresentar as propostas que explicou isso, não. Foi mais a leitura que a grande mídia fez e o oportunismo do PT, que escolheu o Bolsonaro porque achava que era fácil de derrotar. Encerrado o seu tempo, candidato. Muito obrigado a todos.